Louvado seja Deus, estamos na Rádio Nova Shekinah FM, programa de coração para coração, e chegou o momento de meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Evangelho de Marcos 16 e versículo 15. Louvado é o nome do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o versículo 15. Louvado seja o nome santo e soberano de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E disse-lhes: ide e por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. O versículo 19, ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Sempre que a gente vai trazer a palavra de Deus, ou sempre que a palavra de Deus é ministrada, o adversário de nossas almas, ele tenta colocar uma interferência, ele faz a internet cair, ele tenta fazer N coisas para que a palavra não seja proclamada. Quem tem acompanhado os programas tem visto, né? Às vezes os pregadores ou pregadoras chegam aqui na rádio, na hora dos louvores está tudo muito bom, mas daqui a pouco há uma interferência, um chiado, um rame, que é uma linguagem técnica de rádio, para que a palavra não seja proclamada. E agora começou um delay, né? Quando a gente abre o canal aqui e repete aquilo que a gente está dizendo, né? Louvado é o nome do Senhor. Mas vamos nos ater à palavra de Deus. Estamos aqui num texto que está falando, é o segmento aparições de Jesus depois da ressurreição. Então a palavra de Deus está falando para nós em Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus, às vezes você vê os crentes pregando nas igrejas, nos ar livres, né? Ainda mais numa primavera e verão, aquele calor, né? E as pessoas ficam: poxa, mas esses crentes são loucos, são doidos, um calor de 40 graus, e eles pregando a palavra de Deus embaixo do sol, muitos até com terno, né? Mas a palavra está falando para nós: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a palavra que Deus está falando para pregar o evangelho a toda criatura. Deus não manda a gente pregar somente para A ou para B, ou para quem a gente gosta ou para quem não gosta, mas a palavra de Deus está dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo de número 16. Aí você escuta esse versículo, às vezes o pregador no púlpito da igreja pregando, ou no ar livre pregando, louvado seja o nome do Senhor, e o pregador diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí você diz: mas como é que pode este homem, este pastor, este bispo, este reverendo, este apóstolo dizer que se eu não crer e for batizado, eu vou ser condenado? Ele é o Senhor da razão? Só a religião dele é que está certa? Só ele que está salvo? Isso é a palavra de Deus que está aqui. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É a palavra de Deus, não é a palavra do pastor, não é a palavra do apóstolo, não é a palavra do bispo, não é a palavra do ancião, louvado seja Deus, mas é a palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você pode ler aí na sua casa, Marcos 16, 16. Olha o que diz o 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios,
falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Tem outra versão que diz, e porão a mão sobre os enfermos e estes serão curados. É a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Estes sinais, isso são sinais, seguirão aos que crerem em meu nome, em nome de Jesus, né? Expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Aí às vezes você vai no culto, você vê o pregador falando uma língua que você não entende, né? E às vezes tem uma ou duas ou mais pessoas falando em uma língua desconhecida. Aí alguém diz, esse povo está louco, esse povo está doido. Nunca ouvi falar esse idioma. Isso são sinais. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. A palavra está dizendo, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Por que isso? Né? Por que isso? Às vezes, existe alguém que não gosta de você, existe alguém que não gosta de mim, existe alguém que não gosta dos crentes, né? E às vezes faz algo para tentar, né, atingir aquela pessoa. Não é que, porque a palavra está dizendo aqui em Marcos 16, 18, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, que a gente vai chegar, o crente vai chegar e vai beber. Não, a Bíblia está dizendo isso, eu vou tomar aqui uma dose de veneno que não vai, né, acontecer nada. Isso aí é tentar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra de Deus está dizendo, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, por que isso? Às vezes alguém não gosta de você, faz algo para tentar atingir a sua vida, para tentar trazer uma tribulação em sua vida, age com suas práticas. Eu vou derrubar fulano, eu vou derrubar aquela pregadora, eu vou derrubar aquele pregador, vou derrubar aquele cantor, vou derrubar aquele levita, e faz algo, né? Não estamos falando de religião de ninguém, louvado o nome do Senhor, mas faz algo para tentar prejudicar. Não, eu tenho que parar esse crente, eu tenho que parar esse crente, eu tenho que parar este pastor, já que eu não tenho meios de parar ele de uma certa forma, eu vou parar de uma outra forma, né? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E tem esta prática também, alguém chega ali, coloca uma dose de alguma coisa, eu não sei porquê, quando a gente, por misericórdia, traz a palavra, pela misericórdia de Deus, Deus sempre traz algum testemunho. Não sei se é porque eu gosto muito de testemunho, louvado seja o nome do Senhor, mas tem um testemunho, se não me falha a memória, é o testemunho do ex-vulgo Almofadinha. Esse homem é um testemunho muito bom, né, muito edificante. Testemunho do pastor José Pena de Oliveira, né? Você precisa de escutar esse testemunho no YouTube e ver que bênção. E ele conta no seu testemunho que depois que ele veio para a igreja, que ele começou a caminhar, a sua esposa começou a maltratar, já não colocava comida para ele, já maltratava ele, deixava ele sem comida, né? Maltratava as roupas dele. E aí, como não bastasse, ela pegou e colocou veneno na sua comida, né? Por mais de uma vez. E ela ficava observando de longe, né? Que ele pegava, levantava o prato e falava alguma coisa e não acontecia nada, né? Até que num dia ela falou para ele: fulano, venha dormir comigo no quarto, porque o homem ficou meio, né, perturbado. Então, naquele momento, não digo perturbado, a pessoa estava maltratando ele, deixando ele sem comida, sem roupa, maltratando, né? Ele pegou a começar a se afastar com medo. Então, de repente, aquela mulher chega: fulano, vem dormir no quarto. Ele, com medo do que estava acontecendo, ele conta no seu testemunho: não vou não, essa mulher pode me matar, né? E era o que ela estava querendo fazer. E um certo dia, aquela mulher, a igreja estava orando, né? Certamente, o pastor José Pena, que não era pastor na época, pediu para a igreja oração, ajuda em oração,
E é isso que devemos fazer. A palavra de Deus nos diz comunicar com os santos as nossas necessidades. E aquela igreja começou a levantar um clamor em favor do pastor José Pena de Oliveira e em favor da sua esposa, que estava querendo, né? Estava agindo de má fé com ele. E ele não sabia, ele estava inocente, não sabia o que estava acontecendo. E certo dia, aquela mulher chegou: José, eu quero que você, amanhã, tal hora, encontre comigo, para a gente ir para a igreja. Entendeu? Prontamente. Você vai comigo? Vou. E no dia ela falou para ele: fulano, você vai na frente, que depois a gente se encontra. Só que muitas pessoas tinham medo daquela mulher na cidade. E quando ela pegou alguns embrulhos e foi para se dirigir para a igreja, para a casa do Senhor, e ela falou: você entra, depois eu entro. E ela pediu ao pastor, foi lá na frente, pediu o microfone ao pastor com aqueles embrulhos na mão e falou: pastor, eu quero uma oportunidade. E o pastor concedeu a oportunidade para ela e ela disse: igreja, esse homem que você está vendo aí, ele é meu marido, ele é um crente. E contou algo para a igreja. Abriu aquele pacote, tirou 2 latas, né? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é formicida tatu. Tá vendo isso aqui? É um outro produto, né? Que mata, um outro veneno. Olha, esse homem é crente mesmo. Eu coloquei veneno na comida dele e não aconteceu nada. E a igreja sentiu a presença de Deus. E é o que a palavra de Deus está falando para nós aqui em Marcos 16, 17. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então nós louvamos a Deus, como a palavra está falando aqui em Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu convido você também a abrir a palavra de Deus nesta manhã. Aleluia! Em Marcos 10, dos versículos 15 aos versículos 17. Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, Marcos, capítulo 10, versículos de 15 a 17. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés do que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz dele com as palavras até os confins do mundo. Então eu quero que você atente neste versículo. Louvado seja Deus. Romanos 10, 15. E como ouvirão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés do que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu convido você também a abrir a palavra de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Em 2 de Timóteo, capítulo 4, e versículo 2. Que pregues a palavra, istes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Louvado seja o nome do Senhor, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus está falando que pregues a palavra, isto em tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que não devemos, o pastor, a pastora, o dirigente fala: irmãos, domingo vamos ter ar livre. Domingo vamos ter visita. Domingo vamos ter ar livre. Domingo a igreja está convocada, convidada para o ar livre. E aí, uma igreja com 100 membros, 10 vão.
Aí aquela pergunta, como ouvirão se não há quem pregue? Louvado seja o nome do Senhor. Não, eu já sou salvo, minha família já é salvo, o que importa é isso, já tenho a minha salvação garantida. Ah, está muito calor, tem muita gente para ir. Há quem diga, não, eu já fiz muito isso. O pastor faz o convite, a pastora, o apóstolo, irmãos, dia tal vai ter um grande ar livre na praça, no ginásio, né? Ah, não vou não, eu já fiz muito isso. Já trabalhei muito na obra de Deus. Não, tem muita gente para ir, tem muito jovem para ir, né? Não tenho nada para fazer lá não. Eu já fiz muito isso, já fui muito ar livre, já ajudei muito na obra de Deus. Agora tem outras pessoas que vão. Tem pessoas que fazem dessa forma. Mas não devemos ser assim. Devemos cumprir o ídolo de Jesus de pregar o evangelho a toda criatura. Domingo vai ter ar livre? Vamos para o ar livre, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ar livre. Me lembro muitas vezes, aqui onde tem hoje o Mercado Barão Flaviense, né? Que era uma casa, a gente tinha ali um amplificador Delta, né? Não é aquele plug, deixa eu até tirar aqui para mostrar aqui, não é aquele plug, que é esse plug, tirei o próprio canal do meu microfone, né? Não é esse plug aqui não, o Banana P10 não, era aquele plug de tarraxa, né? E a gente, por misericórdia de Deus, Deus deu a direção da gente adaptar em 16 pilhas grandes, né? Botamos aqueles suportes e aquilo falava. Botava uma corneta aqui, onde hoje é o Mercado Flaviense, era uma casa rosa. E a igreja ia para o ar livre ali, com o pastor Valdir Silva, louvado ao nome do Senhor, na época o nosso pastor dirigente aqui, e a igreja ia, e o som daquele, lá de onde é o Flaviense hoje, ia lá em cima nas torres, no Irmão Eliseu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós louvamos a Deus que a igreja do Senhor estava ali, né? Se eu não me falha a memória, a escola dominical era às 15 horas, né? E o ar livre às 17, né? Aí tinha a escola dominical, né? Aquela igreja de telha, e a igreja saía para o ar livre às 17 horas, boa cooperação. Então, desde essa época, eu passei a gostar muito de ar livre, né? Ar livres aqui na Vacaria, o mesmo amplificador Delta azul com 2 entradas, uma entradinha lá para botar um gravador cassete, também na pilha para tocar um playback, né? Louvado é o nome do Senhor. E assim a gente ia. Então eu gosto muito de culto ar livre. Aí, dos tempos para cá, né? Que eu não tenho ido em muitos ar livres, né? Mas eu gosto muito de ar livre. Louvado seja Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero dizer para os irmãos, no exato momento em que, para você ver como é que são as coisas, daquilo que eu falei no sábado e volto a falar hoje, orem pela Rádio Nova Shekinah. No começo da palavra você viu que entrou um delay aqui e tal, eu falava, repetia, o fundo repetia, e durante a palavra de Deus, tudo desligou aqui. O computador parou, né? Parou tudo aqui no momento da palavra, mas Deus abençoou, que o Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, não deixou que a gente ficasse envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor, mas que possamos, e eu também possa também entrar nisso, né? Estamos aí, louvado seja o nome do Senhor, na Rádio Nova Shekinah FM, às terças e quintas, de 8 às 10 da manhã, com o programa de Coração para Coração, aos sábados, das 19 às 21 horas, com o programa Noite com Cristo, tocando os clássicos evangélicos. E eu já quero deixar, louvado seja o nome do Senhor, a nossa palavra de agradecimento a você que está sintonizado da Rádio Nova Shekinah FM. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Louvado seja Deus. E não se esqueça, gente, ajude o canal Marcelo Mesquita e de Pregar no YouTube. Aí você pergunta como ajudar, né? Se inscrevendo no canal. A gente vai daqui a pouco mandar este vídeo, como tem outros vídeos que eu já enviei, né? Até mesmo no vídeo que eu já enviei, você pode chegar ali, vídeo tal, culto na igreja tal, culto na Assembleia de Deus da Baronesa, culto na Chacrinha. Aí você chega ali, inscrever-se, tocou, se inscreveu, toca no sininho para receber todas as notificações de vídeo. Cada vídeo que for colocado no canal, você tocando, se inscrevendo e tocando no sininho, automaticamente vai para você. E mais ainda, o mais importante, compartilhe os vídeos. Não fique com o vídeo para si, mas compartilhe os vídeos com a palavra de Deus, com os louvores, para que vidas possam chegar ao conhecimento da palavra de Deus.
Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. A Deus toda honra e toda glória.